Após terem tido sucesso com os testes experimentais de estimulação auditiva transitória em pacientes e com o desenvolvimento da timpanotomia posterior, Bill House e os irmãos Doyle estavam prontos para o implante coclear definitivo. Em março de 1961, introduziram um eletrodo monocanal na cóclea, via recesso do facial em 2 pacientes. Depois de 2 semanas, após a cicatrização da cirurgia, os testes auditivos começaram a ser realizados. As respostas a sons do ambiente e sons da voz foram boas. Apesar de não haver entendimento de fala, os pacientes claramente ouviam algo. Bill então logo percebeu que os dispositivos tinham o potencial de tirar os pacientes do silêncio e funcionar como suporte para a leitura labial, o que estimularia a oralidade. Um verdadeiro feito. Porém, pouco depois surgiu um sério problema. Os pacientes gradativamente começaram a apresentar vermelhidão e sensibilidade no local do implante. Bill decidiu administrar antibióticos, mas já era tarde. Dor e inchaço aumentaram. Com muita decepção, Bill resolveu remover os implantes e compreendeu que, para que o implante fosse verdadeiramente seguro, precisaria ser feito de um material biocompatível e totalmente hermético, para evitar rejeição. O projeto precisou então ser suspenso provisoriamente, e um conflito surgiu entre Bill e os Doyle. Algumas razões causaram rompimento. Bill ficou incomodado quando Jim contatou a imprensa sobre a pesquisa contra sua vontade, o que gerou expectativas precoces e falsas entre o público. Jim se recusou a dividir relatórios e detalhamento dos protótipos que havia criado, gerando também desconfiança. Além disso, Bill não queria patentear a invenção, algo que nunca fez até o fim da vida. Jim Doyle patenteou o protótipo e fundou uma empresa própria. Os dois, assim, perderam contato. Durante alguns anos, o projeto de Bill estaria suspenso, e ele seguia intensamente sua prática clínica otológica em Los Angeles. Mas, em sua mente, a ideia do implante coclear persistia viva. Enquanto o projeto de Bill estava parado, outros engenheiros e otorrinolaringologistas entraram em cena, em diferentes localidades. Fritz Zollner, famoso otologista alemão, teve contato com as descrições de Journe e Ayres, bem como as experiências de Bill, e começou a estudar a estimulação elétrica auditiva através da janela oval, publicando vários trabalhos experimentais importantes. Um grupo na Universidade de Stanford, composto por Blair Simons e Robert White, tendo entrado em contato com Bill, realizou também estimulações auditivas em 1962. 2 anos depois, em 64, implantaram um eletrodo de 6 canais via percutânea. Este foi o primeiro implante multicanal realizado na história. Tal feito foi publicado na revista Science. Simons foi também o primeiro a cunhar o termo implante coclear em uma de suas apresentações científicas. Gradativamente, com os trabalhos de Zollner, Simons e House, dentre outros, as bases empíricas iniciais da estimulação elétrica auditiva estavam montadas, mas não existia ainda um dispositivo clínico que fosse seguro e útil. Em 1967, então, Bill House estava pronto para um novo round. Ele percebeu que havia importantes avanços tecnológicos nos últimos anos em termos de materiais biocompatíveis e com isolamento adequado, e essas tecnologias estavam sendo empregadas com sucesso em marca-passos cardíacos e outros implantes neurais. Ele precisava de ajuda de alguém que tivesse experiência em otologia experimental, porém seu projeto era muitas vezes vítima de descrédito. Bill recebeu muitos nãos de diversos especialistas e inclusive crítica direta de Hal Schuknecht, o famoso otorrino-chefe do serviço de Harvard. Schuknecht era um especialista em otopatologia e declarou publicamente que o implante não funcionaria, que a orelha interna seria danificada pela corrente elétrica. Bill sabia do potencial de suas ideias e procurou a ajuda de um velho amigo, que já o tinha ajudado em outros projetos envolvendo instrumentos cirúrgicos e microscópios. Era Jack Urban, um engenheiro elétrico que acreditava em sua ideia. Jack passou a se dedicar com afinco ao projeto, sem cobrar um centavo de Bill. Não somente isso, os dois nunca cobraram nenhum valor dos pacientes envolvidos nas pesquisas. Jack Urban construiu um novo implante coclear, então monocanal, e 3 pacientes pós-linguais foram selecionados para a cirurgia. As cirurgias foram realizadas entre 1969 e 1970, sem intercorrências. Não houve infecção no local e Bill e Jack passaram a trabalhar intensamente com esses pacientes implantados, tendo bons resultados. Rotineiramente realizavam testes e definiam as melhores estratégias de programação dos aparelhos. Dentre esses implantes iniciais, um dos pacientes veio a se tornar o maior triunfo em termos de resultado, Charles Grazer. Ele era professor de ensino médio e havia perdido a audição devido a uma streptomicina que havia utilizado em uma grave queimadura. Na época,
não se sabia que a streptomicina era tóxica para a orelha interna. O paciente Grazer, com o intenso suporte de sua esposa, Barbara, passou a ter excelentes resultados. Utilizava o implante com grande êxito para a época, conseguindo entender dissílabos ditos por Barbara de modo consistente. 2 anos depois, Grazer recebeu um implante também na orelha contralateral, no lado esquerdo, passando a fazer uso da tecnologia nos 2 ouvidos. Jack Urban e William House perceberam que o seu implante era capaz de não somente livrar os pacientes do silêncio e ajudar na leitura labial, mais que isso, o implante coclear tinha potencial de permitir a compreensão de palavras. Em 1973, publicaram um artigo descrevendo suas experiências e resultados a longo prazo. Apesar dos resultados contundentes, a comunidade médica ainda era cética e hostil aos achados de House e Urban. O grupo de House e os outros grupos que acreditavam no implante precisariam provar que a compreensão de fala era possível e replicável em um grupo maior de pacientes.